Eita, que bom! Vamos fazer uma estrofe em cestilha? Oba! Mas o que são verso, estrofe, poema, não é? Porque nós estamos acostumados mesmo a falar em prosa, né? Que é essa maneira de falar e escrever com todas as acentuações, né? Pontuações, para confirmar a maneira da gente falar, comentar. Em verso não. Em verso nós temos um outro jeito de expressar nossa fala, nosso conhecimento, né? Nossos sentimentos, né? Também. Então, verso. São cada linha de uma estrofe. Lembra que a gente, quando vai escrever, nós escrevemos em parágrafo, não é verdade? E aí nós vamos escrevendo, vamos pontuando até encerrar o parágrafo. No verso, ele trabalha não pensando nas margens de ponta a ponta de um caderno, né, da escrita nossa, mas pensando na linha, certo? Então, cada linha abaixo uma da outra, formando assim a estrofe. Então, verso, cada linha de uma estrofe. E o que é a estrofe? A estrofe é o conjunto de linhas de um poema, tá? É o conjunto de linhas. Então, a soma dessas linhas, que são os versos, nós damos o nome de estrofe. E uma estrofe é separada de outra estrofe, né, a partir de uma linha em branco, tá? Porque elas não estarão juntas, então elas estarão separadas. Então, por exemplo, se eu penso numa estrofe de 4 versos, né? Por exemplo, Batatinha quando nasce espalha rama pelo chão, a menina quando dorme põe a mão no coração. Eu tenho 4 versos, então 4 linhas, formando assim a minha primeira estrofe. Ok? E aí eu pulo uma linha em branco e começaria uma próxima estrofe, caso tenha, né? No caso nosso aqui, a ideia é trabalhar a cestilha. Quando a gente fala em cestilha, nós estamos pensando num poema, tá? Na sua estrutura, com 6 versos. 6 linhas, 6 versos, cada estrofe, ok? Cada estrofe. Por exemplo, nós temos aqui o verso, no caso a estrofe do último cordel que nós fizemos, né, que já está posto para vocês verem também, falando sobre retalhos da infância. Como é importante lembrar dos tempos passados na vida, de momentos que vivemos em nossa infância querida, de sol a sol caminhando como sobreviventes na lida. Então veja aí a informação deste chá que nós colocamos aí, né, em que o X representa um verso que no seu final ele tem uma sonoridade neutra, quer dizer, ele não vai combinar a sonoridade desse verso com os outros versos, tá bom? Já o segundo verso tem a letra A, não é? Terceiro verso, nós temos a letra X novamente informando que o som da última palavra, né, também é neutro, né, dentro das rimas, né? O quarto verso tem a letra A, informando assim que o som final desse verso ele combina com o som final do verso do segundo verso, ok? O quinto verso também com a letra X, dizendo que este verso, o som final, ele também é neutro, ele não combina com o som, né, dos versos anteriores, certo? E aí temos o sexto verso que também tem a letra A, informando assim que o som final deste verso combina
né, com o quarto verso, que combina com o segundo verso, ok? Então nós temos aí esse chá, né, informando pra gente quais são os versos que rimam entre si, né, que combinam, que tem som semelhante no final dele, tá? No final dele, que é justamente os versos pares, tá? Então, o segundo verso, o quarto verso e o sexto verso. Uma outra coisa, uma outra dica na construção da cestilha, tá? Com relação à rima, é interessante usar 4 a 5 palavras por verso, tá? Por linha. Por quê? Por que isso? Porque estaremos sem saber e nem nos preocuparmos trabalhando em cima das redondilhas menor e maior, tá? Que corresponde a 5 sílabas poéticas para a redondilha menor e 7 sílabas poéticas para a redondilha maior, ok? Então, nós estamos pensando agora nessa metrificação, tá? Enquanto possui de sílabas poéticas cada verso. Nós estamos pensando nisso. Nós queremos, com facilidade, trabalharmos a questão da cestilha, pensando na rima, né? Porque tem o ritmo, né? E tal, e são 6 versos, a gente não pode fazer 7, 8, porque isso já seria uma outra estrutura de poema, ok? Então, fazendo assim, colocando 4 ou 5 palavras por verso, você vai estar aí na média, né, trabalhando em cima das redondilhas e trazendo um ritmo legal para a sua cestilha, ok? Observe também que os 3 primeiros versos não rimam. Não deve haver semelhança de som na sílaba poética final. Quer dizer, terminou, né, por exemplo, se você terminou o primeiro verso com a R, lembrar, né? Você vê que o segundo verso, né, na estrofe que nós estamos trabalhando, termina em vida. Mas o terceiro verso termina em vivemos. Não combina com vida, nem combina com lembrar, ok? Então não pode, a gente só pode combinar os versos, o segundo verso, o quarto verso e o sexto verso, ok? Para poder trabalhar a questão da cestilha. Bom, uma outra coisa é escreva uma pequena história em prosa. Essa é uma dica boa. E depois de terminada a historinha que você fez, você vai transferir para o recurso do gênero do cordel em cestilha, tá? Então, conforme eu já expliquei anteriormente, lembre-se que os 3 primeiros versos não contém rimas. Então, você praticamente pode pegar o início do seu texto, né, e já ir escrevendo, né, em os 3 versos. Né, vai contando aí as 5 palavras, 4, 5 palavras. Né, lembrando que preposição, artigo, né, também é contado como palavra, tá certo? Então, veja bem aí. E comece a sua estrofe. Então, os 3 primeiros versos, como não rimam entre si, você pode fazer isso, ok? Lembrando, né, claro que aí você tem que lembrar que o segundo verso, final do segundo verso, você vai rimar com o quarto verso e vai rimar também com o sexto verso, ok? Então, procure terminar esses versos com um verbo, por exemplo, né, dentro da conjugação ão, né, AR, ER, IR, é fantástico, facilita a gente encontrar palavras no verso que vai rimar, né, palavras também com essas terminações, ok? Então eu fico por aqui, bons estudos, assim, uma infinidade de vídeos e de explicações também no YouTube, aqui é só para dar uma ajudadinha, tá certo? Então sucesso aí, bom êxito na construção das suas cestilhas, né? Nós estamos pensando aí que cada um possa fazer pelo menos 5, 6, 7 estrofes, contando a historinha que você deseja. Então não é uma estrofe só, tá? Então
pelo menos uns 6, 7, 8 estrofes está legal para ter uma boa historinha contada, ok? Então, sucesso aí, êxito na construção das suas estrofes, né? De cordel, falando sobre retalhos da infância.